Boa noite a todos. Estamos aqui novamente reunidos para a segunda audiência pública referente ao projeto de lei complementar número 17/2018, que altera os dispositivos da Lei Complementar Municipal número 65, de 4 de dezembro de 2006, que instituiu o Plano Diretor do município de Américo Brasiliense. O referido projeto visa a alteração e classificação de zonas comerciais em diversos logradouros do município. Propõe também alterações na listagem de classificação dos usos e enquadramento das atividades. Para presidir a sessão, passo a palavra para a presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, a vereadora Marli Luzia Elde Pavão. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos, né? Eu gostaria, só para uma racionalização dos serviços, quem não esteve aqui na audiência anterior, quem não esteve? Tem duas pessoas, tem mais. Tá. Não, é que eu iria ler os tópicos principais do projeto, mas sendo assim, acho que ter que ler tudo de novo. Então, eu vou ler o edital de convocação, para depois a gente passar a ler o projeto de lei, tá? Por incrível que pareça, a minha idade, eu leio tudo de perto, mas é de longe que eu tenho problema. Então, tiro o óculos, põe o óculos, tiro o óculos, põe o óculos. A vereadora Marli Luziel de Pavão, presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação dessa Câmara Municipal, usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 39, parágrafo 2º, letra A, da Lei Orgânica do município de Américo Brasiliense, convida todos os membros do Executivo, Legislativo, Judiciário, liderança da sociedade civil organizada e a população em geral para participarem das audiências públicas a serem realizadas no dia 5 e 10 de dezembro do corrente ano, às 19 horas, em obediência ao disposto no artigo 161, parágrafo 6º, incisos da Lei Orgânica de Américo Brasiliense, para deliberar e votar sobre inclusão de atividades comerciais em zona dos distritos industriais da cidade, e ainda mudança de atividades comerciais e alterações de uso em vias públicas da cidade, de diversos bairros da cidade, relacionadas no projeto de lei complementar número 17/2018 do Executivo, que altera dispositivo da lei complementar municipal número 65, de 1º de dezembro de 2006, e da outras providências, que é o Código Diretor do município de Américo Brasiliense, cuja cópia ficará disponibilizada no site oficial da Câmara Municipal de Américo para consulta, podendo ainda os interessados obterem cópia do projeto, se assim o solicitarem, na Secretaria da Câmara Municipal. Assim como foi lá na outra audiência, né, nós vamos ter, depois da leitura, as manifestações das pessoas que se inscreveram. O tempo, nós estamos dando o tempo que é dado ao vereador para explicar alguma opinião, 3 minutos, a prorrogação é mais 1. Ô, mas cadê o Mancha para mim contabilizar o tempo hoje? Estou enrolado, hein? Lemão, vem aprender a ser segundo secretário já, né? Afinal de contas, né, Mário? Tem que ir treinando, né? Meu segundo secretário tem que ir treinando. Então, são 3 minutos para cada pessoa, prorrogação mais 1 minuto, tá bom? Aí, situações não previstas no procedimento da audiência serão resolvidas pela presidência da audiência. Decorridos os debates, a gente coloca outra vez o tema em votação, o projeto, e posteriormente faz-se o encerramento, tá? Para poder ir para seguir para a Comissão de Justiça e Legislação, que é a Comissão de Méritos, já segue amanhã. E a sessão extraordinária, desde já, a gente fala que vai ser no dia 12, quinta-feira, no horário regimental, que é às 18h30, tá bom? Não. Quinta-feira é dia 13. Isso, então dia 13, quinta-feira,
às 18h30, que é o horário regimental das sessões. Antes de dar início à leitura do projeto, eu tenho um ofício aqui que o engenheiro da prefeitura, o Gabriel, ele foi me levar agora de pouco lá no escritório, porque ele não pôde comparecer. E ele achou que aquele dia que nós fizemos os DEPADs aqui, né, havia muita conotação subjetiva ao projeto. O projeto ele é de uma natureza objetiva e não poderia deixar de ser, porque toda lei ela se rege pelo princípio da impessoalidade. Então, ele falou, olha, eu gostaria de, como técnico, deixar algumas explicações para serem lidas. Então, eu achei pertinente as explicações dele e vou dar uma leitura para vocês rapidinho. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, eu, Benedito Gabriel Síndio, arquiteto e urbanista, diretor do Departamento Municipal de Planejamentos e Obra, por não poder estar presente na audiência pública de hoje, peço que seja lido, se possível, o seguinte esclarecimento. O Plano Diretor é um instrumento de política urbana instituído pela Constituição Federal de 1988, que o define como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, regulamentado pela Lei Federal 10.257 de 2001, mais conhecida como Estatuto da Cidade. O Plano Diretor Municipal é elaborado por equipe técnica de arquitetura, engenharia e jurídica e deve ser atualizado a cada 10 anos de acordo com as necessidades urbanística e econômica. Aí a gente já viu que o nosso já passou dos 10 anos e ainda não foi revitalizado, porque o nosso é de 2006. No caso do município de Américo Brasilense, nos limites residenciais, indicados como ZPR, Zona Predominantemente Residencial, é viável a implantação de empreendimentos considerados como de pequena interferência ambiental, como comércio de vizinhança, de forma a criar corredores comerciais ou distritos industriais em locais apropriados, desde que não causando incômodo tanto de ruídos como impactos ambientais à população. O caso em referência se trata de interferências no zoneamento e uso do solo, que é o projeto nosso agora, o que viabiliza a implantação de determinado empreendimento nos perímetros apropriados. Porém, existem normas de construção ou de adequação predial para cada tipo. Estando sujeito o empreendedor ao atendimento de outras leis ou decretos municipais, bem como estaduais no caso de interferência ambiental, ou federais, ou no caso de parcelamento de solo para implantação de loteamentos. O Plano Diretor de Américo Brasilense prevê para algumas atividades o estudo de impacto de vizinhança ou relatório de impacto de vizinhança, o qual deve ser elaborado por profissional da área de arquitetura e ou de engenharia, indicando as interferências no trânsito, geração de resíduos, quando for o caso, impactos sonoros ou visuais, valorização imobiliária e medidas mitigatórias ou compensatórias para tais impactos, se for o caso. Portanto, a viabilidade para a implantação de um empreendimento está além da conformidade do zoneamento e do uso do solo. O que o Gabriel quis dizer? Quis dizer que veio a lei aqui para a gente alterar o zoneamento, o plano diretor. A Câmara aprova. Temos audiência pública, que a lei rege para se fazer as audiências públicas. Mas isso, não, qualquer empreendimento, hoje, vai precisar ter mais uma outra etapa que vai passar pela engenharia, que vai ter que ter um profissional, que seria um arquiteto ou um engenheiro, que vai ter que demonstrar qual que é a interferência desse novo empreendimento no trânsito, na geração de resíduos, nos impactos sonoros ou visuais, a valorização imobiliária. Quer dizer, não é somente, ele quis dizer que não é somente com esta aprovação que se encerra todo e qualquer pedido de alvará para funcionamento de uma empresa, de qualquer empresa.
Então, é isso que ele quis. Diz que parece que se a gente aprovasse somente aqui o projeto e a Câmara, o procedimento se encerra aqui. Ele quis dizer que não, que o procedimento vai muito mais além posteriormente. Então, agora, com esse esclarecimento, vamos ler aqui as mudanças que foram colocadas pelo projeto de lei complementar que alterou a Lei Complementar Municipal 65, de 1º de dezembro de 2006, que é o nosso plano diretor. Hoje eu estou mais cansada que outro dia, então eu vou mais devagar. Artigo 1º. Ficam alterados e classificados como zona comercial, nível 2. Zona comercial nível 2, constante no artigo 49, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Complementar número 65, de 1º de dezembro de 2006, os locais abaixo compreendidos. Aí eu li para vocês, para não deixar muito vago, o que é o nível 2. Eu vou pegar aqui o artigo 49. Porque ainda tem mais gente aí, não pode. Mesmo assim. A não ser que elas dispensem. É melhor fazer direito, já se estrumbicou mesmo. Não. Deixa eu pegar o nível 2 aqui. 49. É uma zona predominantemente residencial, mas que pode ter alterações para que sejam feitos determinados comércios, desde que o impacto não seja grande e desde que também, como o Gabriel falou, haja um estudo do impacto de vizinhança. Então, nós temos aí as avenidas que sofreram, elas eram essencialmente residenciais e vão passar a ser agora zonas comerciais de nível 2, que é impacto bem reduzido. Impacto de comércio bem reduzido. Avenida Guimarães Pinheiro de Freitas, Avenida Isabel Arruda de Lourenço, Avenida João Joaquim, Avenida Joaquim Afonso da Costa, Avenida Joaquim Pinto Pereira de Almeida, Avenida Josefina do Osualdo, Avenida Lia de la Rover Furquim, Avenida Luiz do Osualdo, Avenida Maria Balbina Dotli Carlesse, Avenida Matias Pavão, Avenida Nicolau Espadafora, Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Avenida Princesa Isabel, Avenida Rosalina dos Santos Strozzi, Avenida Tereza Marcili, Rua Odilson Gomes Figueira, Rua Alain Gustavo Brisolari, Rua Alfonso Negro, Rua Antônio Tesori, Rua Benedito Torani, Rua das Grevilhas, Rua das Magnólias, Rua Dom Pedro II, Rua dos IP, Rua dos Resedar, Rua Emília Gale, Rua Gentil Prudente Correia, Rua Graúna, Rua João Bernardo Muniz, Rua Luiz Gonzaga Maia, Rua Manuel Borba, Rua Manuel José Pires, Rua Manuel Vieira Júnior, Rua Martinho Furlan, Rua 9 de Julho, Rua Rouxinol, Rua Toledo Pisa e Rua Vitória Brisolari. Ficam alterados e classificados como zona comercial nível 1 os seguintes locais compreendidos. Essa comercial nível 1, o impacto é maior do que a zona comercial nível 2. Rua Dobrada, Avenida Luiz Imbriani, Avenida Amélia Colombo Dias, Rua José Romania, Avenida Erenita Gonçalves de Azevedo, Avenida Francisco de Andrade, Rua Mateus Anelos e Rua Cândido Moraes Rocha. A listagem de classificação dos usos e enquadramento das atividades delimitadas pelo mapa constante do anexo 6, constante do artigo 50 da Lei Complementar de 65, passa a vigorar com as seguintes alterações. Comercial, zona N1 de vizinhança. Comercial nível 2, zona N2, pequena interferência ambiental. Que é considerado que vai ser implantado como pequena interferência ambiental? Restaurante com equipamento sonoro ou música ao vivo, sujeito ao estudo de impacto de vizinhança, regulamentado em decreto municipal, independentemente da área construída. Bar com equipamento sonoro ou música ao vivo,
sujeito ao estudo de impacto de vizinhança, regulamentado pelo decreto municipal, independentemente da área construída. Lanchonete, equipamento sonoro ou música ao vivo, sujeito ao estudo de vizinhança, regulamentado em decreto municipal, independentemente da área construída. Serviço nível 2, especiais. Esse nível 2, N4, é uma interferência maior que pode se dar somente aonde? Nos distritos industriais. O que pode acontecer são essas atividades que agora estão, além das que nós já temos, nós vamos incluir mais essas atividades. Aluguel de guindaste e gruas, aluguel de caçambas e similares, curso preparatório para escolas técnicas e superiores, depósito de construtoras, depósito de transportadoras, depósito de gás classe 3 e 4, eu vi um depósito de gás agora ali na Araraquara, bem perto das casas, né? Acho que deve ser desse pequeno aqui, daquele menor lá. Depósito de gás classe 3 e 4, escola maternal de educação básica e especial, escola de educação profissional, instituição de ensino profissionalizante e superior, estúdio de difusão por rádio e televisão, serviço de reparação de caldeiras e tanques pressurizados, serviço da construção civil, terraplanagem, escavação, pavimentação, estaqueamento, urbanização, demolição, fundação, estruturas e demais serviços similares. Garagem de ônibus, garagem de transportadores, garagem de tratores, máquinas e afim, garagem de depósito de empresa de mudança, guarda de veículos de socorro, motel somente a rodovia de acesso. Deixa eu beber água. Passamos ao impacto no distrito industrial comercial, considerado incômodo, que também é próprio para distrito industrial. Administração de transportador e empresa de ônibus, é comercial nível 4 que pode ser implantado em zonas residenciais, desde que seja sujeito ao estudo de impacto de vizinhança. Administração de transportador e empresa de ônibus, agência bancária, agência de locação de veículos, máquinas, motores e equipamento, aluguel de caminhões, análises técnicas, ensaio e controle tecnológico, aluguel de caminhões, já disse, boliche, bilhar, pebolim e bingo, buffet, manipulação e depósito, confecção de calhas, manutenção de caminhões e ônibus, tudo isso sujeitos ao impacto de vizinhança, canil, casa noturna, cinema ao ar livre e drive-in, clínica veterinária com banho e tosa, consultório veterinário com alojamento e hospital, confecção de roupas e agasalho, desdobramento de madeira, sujeito ao estudo, todos eles são sujeitos ao impacto de construção, independentemente da área de construída. Distribuição de jornais, livros e revistas, distribuidora de títulos e valores, diversões eletrônicas, estudo em laboratórios fotográficos, fabricação de móveis de madeira e outros tipos de vime, junco, as madeireiras elas têm que ter o local que vai sugar os resíduos, né? Então, tudo isso daí depois vai ser analisado, lógico, pelo Departamento de Engenharia. Fabricação de balas, caramelos, pastilhas, drops, fabricação de massas alimentícias e biscoitos, fabricação de produtos de mandioca, fabricação de outros produtos alimentares, fabricação de chapéus, fabricação de calçados, fabricação de acessórios do vestuário, guarda-chuva, lenços, gravatas, cintos e bolsa, fabricação de sorvetes, bolo, tortas, fabricação de gelo usando Freon como refrigerante, deve ser Freon ou Frion, não sei. Fabricação de produtos de padaria, confeitaria e pastelaria, fabricação de estruturas metálicas, fabricação de tanques, reservatório e outros recipientes metálicos e de caldeiraria leve, fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, federações de classe, garagem de táxi, marcenaria,
manutenção em bicicletas, barcos e balanços e artigos esportivos, montagem de equipamentos elétricos, eletrônicos e mecânicos, motel somente junto à rodovia de acesso, pista de patinação, promoção de vendas, escritório, reparação de máquinas em geral, reparação de estofados e colchoaria, reparação de instrumentos científicos, reparos em aparelhos elétricos, eletrodomésticos e aparelhos de uso terapêutico, refeições conservadas, conservas de frutas, legumes e outros vegetais, preparação de especiarias e condimentos, fabricação de doces, inclusive de confeitaria, serviço de jardinagem, serviço de borracharia, serviço de embalagem, rotulagem, encaixotamento, serviço de manutenção de fogões, compressores, aquecedores, elevadores e ar-condicionado, serviço de gravações em pedras similares, serviço de funilaria e pintura, serviço de impressão de edição de jornais, periódicos, livros e manuais, serviço de material escolar, material para uso industriais e comerciais, serviço de lavagem e lubrificação, serviço de manutenção de extintores, serviço de manutenção mecânica de motocicletas, motosserra, veículos leves e pesados, serviço de pintura de móveis, serviço de pintura de placas e cartazes, salão de festa, arrendamento, serviço de sauna e ducha, sindicato do trabalho, serviço de sonorização e propaganda, serviço de usinagem, serviço de tipografia, serviço de vigilância e limpeza, velório também. Todos eles sujeitos. Também foram acrescentados em serviços nível 2 como sendo incômodos. Abreografia e raio-x, abrigo para ponto de ônibus, administração de bens, negócios. Vocês já pensaram em ter um ponto de ônibus na frente da casa de vocês? Pensa como que é. Administração de bens, negócios, fundos e consórcio, administração de transportador e empresa de ônibus, agência de empregos e mão de obra temporária, amoladores, associações ou fundações beneficentes, associações profissionais, associações de vizinhança, áreas de lazer, academia de dança e condicionamento físico, bordador, servidor, cobridor de botões, carteira de saúde, cartórios, tabeliões, república de estudantes, pega uma pertinho do seu, uma república boa, copiadora, plastificação de documentos, carimbo, construtoras. Já pensou? Uma republiquinha? Nossa. Despachante de autoescola, distribuidora de medicamentos, editora de jornais e revistas, escritório de administração e representação de indústria, estacionamento, garagem automática, hotel, instituto psicotécnico, joia e relógio, reparo, laboratório ou clínica de análise, lavanderia e tinturaria, letreiro, lustres, moldureiro, oficina de reparos e colocação de peças e acessórios, painel luminoso ou iluminado. Tudo isso daqui, gente, não constava do nosso plano diretor. Tudo isso daqui está sendo incluído agora. Propaganda e publicidade, rádio chamada de interesse público, serviço de borracharia, teatro, auditório, tinturaria. Agora as atividades de desdobramento de madeira, fabricação de móveis de madeira, vime, junco, marcenaria, prevista no artigo 3º dessa lei, deverão ser desenvolvidas em estabelecimentos com cabine, com isolamento acústico que impeça a propagação de ruídos sonoros das máquinas para a área externa, possuir sugador de pó de serragem, caixa coletora para depósito da serragem. Os locais onde se desenvolvem as atividades previstas no artigo 3º dessa lei deverão possuir estrutura coberta com alvenaria ou material similar, de maneira a isolar a atividade totalmente do interior do imóvel, não permitindo a saída de resíduos de qualquer natureza ou ruídos sonoros. Parágrafo único. É vedada a realização nas referidas atividades na zona comercial 2, nos casos em que o estabelecimento causar perturbação de sossego público ou quaisquer prejuízos, incluindo a desvalorização dos imóveis do entorno, sendo necessário se deslocar para a área industrial do município, se for o caso. Artigo 6º. As atividades de fabricação de estruturas metálicas, fabricação de tanques, reservatório e outros recipientes metálicos e de caldeiraria leve, fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadria, serviço de usinagem, tornearia e solda, serviço de manutenção mecânica de motocicleta, motosserra
veículos leves e pesados, serviço de funilaria e pintura, e serviço de pintura de imóveis, prevista no artigo 3º desta lei, deverão ser desenvolvidas em estabelecimento com estrutura coberta com alvenaria ou material similar, de maneira a isolar a atividade totalmente no interior do imóvel, possuir cabine com isolamento acústico que impeça a propagação de resíduos, odores e ruídos sonoros. É vedada a realização nas referidas atividades da Zona Comercial 2, nos casos em que os estabelecimentos causarem perturbação de sossego público ou quaisquer prejuízo, incluindo a desvalorização dos imóveis em torno, sendo necessário se deslocar para a área industrial do município. Artigo 7. Autoriza a instalação de estabelecimentos mistos, que eles explicaram para vocês. Estabelecimento misto, às vezes a pessoa tem uma barbearia, então põe barbearia, manicure, desde que eles sejam similares, né? Porque eu vi um lugar que tem um local, uma loja e uma manicure. Não pode, por quê? A não ser que o local da manicure fique preservado, porque uma loja é uma loja. No lugar da manicure tem atividade que é considerada da saúde, então tem que ter um local preservado. Então, autoriza a instalação de estabelecimentos mistos que possuem menos de 300 metros quadrados, que ofereçam múltiplos serviços ou produtos de diversos segmentos, desde que sejam respeitadas as normas na legislação sanitária e alterações posteriores. Parágrafo único. As atividades de serviço e comercialização de produtos previstos no presente artigo deverão ser organizadas por setores dentro do estabelecimento, não sendo permitida a realização de atividades diversas e disponibilização dos produtos de segmentos diversos no mesmo setor. Essa lei complementar poderá ser regulamentada por decreto do Executivo. As despesas com a execução da presente lei onerarão verbas próprias do orçamento vigente. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Acabei. Não, eu só estou perguntando agora se houve alguém se inscrito para falar aí. Não tem ninguém interessado? Só vou pegar um draw, espera um pouquinho. Eu só gostaria de dar um esclarecimento que, quando for fazer a votação é da Assembleia. Outro dia, lógico, os vereadores estavam ali, também levantaram a mão. Eu estou presidindo os trabalhos, nós vamos votar o projeto depois. Não que a gente não deva aprovar. Só que eu estou presidindo, aí falaram que eu votei contra, porque eu não levantei a mão. Eu estou presidindo os trabalhos. E a minha votação vai ser depois, porque o projeto é projeto de lei complementar, onde até o presidente da Câmara, que é o Divaldo, vai votar. Nem o presidente da Câmara escapa da votação do projeto de lei complementar. Então, a votação da Câmara é depois. Aí falaram, olha, a senhora não levantou a mão, a senhora votou, vieram falar para mim que eu votei contra. Eu falei, mas eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. A votação minha é a votação da Câmara. Eu represento o povo de Américo Brasiliense. Eu faço as audiências. A minha é respeitar a vontade do povo. Se eu tive as audiências, ninguém se manifestou o contrário, quando for vir o projeto, eu vou. Embora eu tenha a minha opinião própria do local onde vai ser feito alguns empreendimentos, eu tenho que respeitar a vontade do povo. Teve audiência, a audiência foi feita, foi tudo feito na legalidade, eu não vou votar contra. Tá? Eu represento, a minha opinião é minha, a minha opinião como vereadora é de acordo com a lei e a legalidade, seguindo o critério da impessoalidade. Jamais uma lei é feita para beneficiar uma pessoa. A lei aqui, o plano diretor, várias atividades, várias coisas do comércio e das indústrias estão sendo remanejadas em função. Jamais se faria um projeto de lei complementar só com um objetivo, com uma finalidade. A finalidade é o bem geral do município. Então vamos lá,
feito o esclarecimento, que eu não vou votar de novo, e aí eu não votei contra, eu vou votar dia 12, eu vou votar. Dia 13, desculpa, dia 13 eu vou votar. Eu gostaria de colocar em votação... Pela ordem, Marli. Uhum. Boa noite a todos, boa noite os vereadores. A última sessão que teve a votação, que a gente fez por forma de quem erguesse a mão tivesse de acordo, a Taimara registrou através de foto, viu? E aí depois a gente vai pedir para ficar arquivado também. Porque se tiver algum questionamento de alguém falar que não teve quórum, não teve pessoas, quem está no plenário foi registrado através de foto e a gente vai fazer isso de novo. Se tiver consenso da presidente da... Não, pode ser. Então eu gostaria para a gente registrar, por favor, que os que tiverem de acordo, por favor, que levantem as mãos para a gente registrar e poder finalizar o procedimento da Comissão de Justiça para poder mandar o projeto para a Comissão de Finanças. Por esse é um dos motivos que a gente se preocupou em registrar, pelo menos tiver algum questionamento no Ministério Público, porque nada, pode havendo as audiências, nada impede também que alguém entre no Ministério Público e faça uma denúncia de qualquer coisa. O Ministério Público é um órgão que vai fiscalizar e vai ver o que tem de irregularidade. Mas como que a nossa presidente já fez todos os trâmites antes de entrar o projeto para vir para a audiência pública, eu acho que a gente não tem nenhum problema sobre isso. Eu quero dizer, com a permissão da presidente da comissão, como presidente dessa Câmara ainda, para que vocês não faltem na quinta-feira, às 18h30, que vai ser a votação entre os vereadores. Venham prestigiar a nossa sessão. Quinta-feira, às 18h30. Vai ser gravado, vai ser para a população, não é nada debaixo do pano, não é nada escondido. Espero vocês aqui. O projeto já foi votado, agora ele segue para a Comissão de Finanças, amanhã já, pela celeridade que o assunto exige, porque tem muitos assuntos pendentes ali na Prefeitura, e posteriormente vai para o Executivo para promulgação. Aí a gente não sabe lá quanto tempo o Executivo demora, mas espero que ele promulgue rapidamente, porque também tem outros interesses envolvidos, né? E depois é aquela fase que aí já escapa nossa, é a fase administrativa, que o Gabriel fez questão de me mandar o ofício para dizer, nossa, dá a impressão que só aprovando essas modificações ali já é considerado viável. Não, tem muitas etapas ainda a serem seguidas posteriormente, mas a gente espera que todo mundo tenha sucesso nessas outras etapas também. Eu acho que o mais difícil nós já foi o estudo jurídico, a Câmara, e agora a promulgação, e aí as outras etapas são mais na esfera administrativa mesmo. Então, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, e reforço aqui o convite do presidente da Câmara, para que venha no dia 13, agora 13, né, quinta-feira, no horário regimental, onde, além do projeto de lei complementar, nós teremos mais uma pauta de mais outros projetos que ainda não foram apreciados, vez que o ano legislativo se encerra agora no dia 15. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite a todos. E sob a proteção de Deus encerramos nossos trabalhos.